Evangelho, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Barnabé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer lugar, cidade, povoado, onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Barnabé, apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos ouvindo o Sermão da Montanha e o mandato de instrução aos discípulos na partida como missionários. No mesmo dia em que celebramos a memória de São Barnabé, colaborador e incansável de São Paulo, e que também percorreu, cumprindo o mandato de anunciar o nome do Senhor em todas as partes. São Barnabé, como o apóstolo São Paulo, foi também discípulo de Gamaliel, assim nos fala a tradição. José, a quem os apóstolos haviam dado o codinome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era um levita, originário da cidade de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu e trouxe o dinheiro, depositando aos pés dos apóstolos. Assim, o livro dos Atos dos Apóstolos apresenta São Barnabé, no 4º capítulo. Foi São Barnabé quem convenceu a comunidade de Jerusalém a receber o temível perseguidor dos cristãos, Paulo de Tarso, Saulo na época, como discípulo, levando como colaborador para a Antioquia, segundo o mandato do Senhor. Então, Barnabé foi o grande colaborador de São Paulo, como nós vamos conhecer durante todo o percurso do livro dos Atos dos Apóstolos, mas também foi aquele que pelas mãos de Deus acolheu e orientou o início da caminhada de São Paulo. Barnabé e Paulo foram escolhidos pelos profetas e doutores de Antioquia para anunciar o Evangelho aos gregos, ainda não convertidos à fé cristã. Aqui começa a grande missão de São Paulo entre os gentios, e ela se dá ao lado de Barnabé e acompanhado de João Marcos, seu sobrinho. Eles partiram, por exemplo, para a cidade de Chipre, a cidade original de Barnabé, e depois foram percorrendo toda a Ásia Menor. Em Antioquia da Pisídia houve tantas conversões que os judeus se alarmaram, obrigando-os a partir. Dirigiram-se então a Icônio, Derbe, Listra, cidades da Licaônia, onde, devido à cura de um homem paralítico, quiseram até adorá-los como deuses e tentaram oferecer-lhes sacrifícios, até que, por fim, os 2 apóstolos conseguiram convencer a multidão de que eram homens mortais. Barnabé participou do concílio de Jerusalém nos anos 40 e 50. Todos louvavam publicamente o zelo dos 2 grandes missionários, os animadíssimos Barnabé e Paulo, que expuseram as vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como ficará registrado na história. Quando se dispunham a empreender a segunda viagem apostólica, um incidente humano relacionado com a participação na mesma de João Marcos terminou por separar Barnabé e Paulo, e eles vão seguir rumos apostólicos em direções diferentes. Paulo terminará entregando sua vida em Roma. Barnabé continuará, segundo a antiga tradição, a sua vida apostólica
e vai morrer na cidade de Chipre. E dessa forma, ambos colaboraram com a difusão do Santo Evangelho. Barnabé guardou no coração aquilo que o Senhor hoje nos ensina no Evangelho. Não apenas o mandato do ir de casa em casa, mas, porque normalmente a gente pode olhar rapidamente para isso, mas o mandato central de Jesus, a anunciar que o reino de Deus está próximo. Como? Realizando os sinais que o Senhor realizou, ou seja, vivendo uma vida de perfeita comunhão e intimidade com o Senhor, permitindo-se ser conduzido por Ele em todos os lugares, a todas as direções, e sendo nas mãos de Deus sinal do seu poder, testemunho da sua ressurreição, verdade sobre a sua presença. Peçamos ao Senhor a graça, nós que estamos às vésperas da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, de nos abandonarmos completamente nas mãos do Senhor e de sermos guiados tão amorosamente e intimamente como os apóstolos foram conduzidos, foram guiados, a fim de que possamos testemunhar o poder de Deus e as maravilhas do seu nome a muitos povos, a muitos outros corações, para que, se convertendo, amem e permaneçam com o Senhor até o fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aproveitar para rezarmos juntos o último dia da novena ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração de Jesus, fiel para com aqueles que chamais ao vosso amor, quantas vezes depois de ter prometido ser tudo vosso, vos neguei o meu amor. Conheço a minha ingratidão e penitencio-me sinceramente. Inflamai meu pobre coração no fogo daquele amor em que o vosso está abrasado por mim. Ó Maria, Mãe do belo amor, ajudai-me a amar vosso Filho Jesus sobre todas as coisas. Ó coração de Jesus, penhor da vida eterna, assim como o coração humano é o motor da nossa vida física, assim também a caridade é o motor da nossa vida sobrenatural e eterna. Quem vive no amor não pode condenar-se, porque o amor é a vida de todos os que são realmente filhos de Deus em Cristo e no Espírito Santo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, para a honra e glória do seu nome e a nossa eterna salvação. Amém. Sagrado coração, meu bom Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Oremos. Ó Deus, que no coração do vosso Filho ferido por nossos pecados, vos dignais prodigalizar-nos os infinitos tesouros do amor, nós vos rogamos que, rendendo-lhe o preito de nossa devoção e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.